Olá, bem-vindo novamente a mais um episódio do Fórum Bíblico. Ficamos muito contentes por saber que está aí desse lado para nos acompanhar em mais um programa onde pretendemos aprofundar o vasto conhecimento bíblico. Porém, se está connosco pela primeira vez, quero que saiba que está a assistir a um programa semanal no qual pode participar. É verdade, este é um fórum dedicado exclusivamente ao estudo, ao esclarecimento e ao conhecimento sobre as verdades reveladas nas Sagradas Escrituras. E queremos muito receber as suas perguntas sobre os mais variados assuntos bíblicos. Pode ser, por exemplo, uma passagem da Bíblia difícil, que suscite dúvidas ou que não compreenda muito bem, ou então alguma questão para a qual ainda não encontrou a resposta que procura. E porque as suas perguntas sobre a Bíblia merecem uma resposta, pode enviá-las agora mesmo para o nosso e-mail programas@novotempo.pt, eu vou voltar a repetir, programas@novotempo.pt, ou então para o nosso número de telemóvel 933 939291, anote bem, 933 939291, através de uma mensagem por WhatsApp ou SMS. Para sabermos que as suas perguntas são para este programa, escreva sempre o nome Fórum Bíblico. Lembro que está a assistir a um programa que está disponível na televisão, no canal 186 da MEL, no YouTube da Novo Tempo Portugal e também na programação da rádio RCS, na frequência 91.2 FM para a região da Grande Lisboa, ou então em qualquer outro lugar de forma online em radiorcs.novotempo.pt. Comecei por mencionar que as perguntas para este programa podem surgir de passagens bíblicas cuja leitura pode levantar dúvidas legítimas. Por isso, hoje, nós trazemos uma questão que nos foi enviada pelo Sr. Manuel Almeida, baseada no texto de Mateus, capítulo 21, versículo 1, que nos leva a refletir sobre como a Bíblia conta os dias e o que isso significa para o relato que ali encontramos descrito da visita das mulheres ao sepulcro. Estaria Mateus a referir-se ainda ao sábado ou já ao domingo? Vamos esclarecer a questão que recebemos à luz deste texto e também dos restantes evangelhos. E para nos ajudar a responder, não apenas esta pergunta, mas todas as que são enviadas para este fórum, está connosco, como sempre, o teólogo Artur Machado. Olá, Artur, muito obrigado uma vez mais por estar entre nós e para podermos hoje dar resposta à primeira pergunta que nos chegou pelo Sr. Manuel Almeida e que já está aqui no nosso ecrã e que foi a seguinte. A Bíblia faz referência que os sábados, bem como os dias da semana, são contados de pôr do sol a pôr do sol. Como é que podemos então compreender o relato de Mateus no capítulo 28, que dá a entender que no final do sábado, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro? Não estará essa passagem a referir-se ao pôr do sol de sábado? Muito bem. O texto a que o Sr. Manuel Almeida está a fazer referência encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 28 e no versículo 1, e que numa tradução que eu tenho aqui diz: no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Portanto, toda a questão se coloca aqui, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. Está-se a falar do pôr do sol de sábado ou está-se a falar do início matinal, digamos, de madrugada, já desse primeiro dia da semana? É verdade que, como o próprio Sr. Manuel Almeida refere, a Bíblia normalmente conta os dias de pôr do sol a pôr do sol, contrariamente àquele que no Ocidente é o nosso costume, que contamos os dias de meia-noite, ou seja, à meia-noite inicia-se um novo dia. A Bíblia, já desde o relato da criação, mostra que os dias deveriam ser contados tendo por base o pôr do sol. É por isso que no relato da criação nós temos a famosa expressão que se vai repetindo sempre: e foi a tarde e amanhã o dia primeiro, para o primeiro dia da criação, foi a tarde e amanhã o dia segundo, e assim sucessivamente. Portanto, esta capacidade de dizer tarde e manhã mostra que estamos a falar de um ciclo de 24 horas. E nós vamos ver dois exemplos bíblicos relacionados justamente com o sábado, que nos mostram que o sábado seguia este princípio, portanto, a perceber quando é que se entra no sábado, quando é que se sai do dia de sábado, está relacionado com este princípio do pôr do sol. O primeiro exemplo bíblico que eu gostaria de dar é o que se encontra no livro de Neemias. Neemias é um autor que acompanha o povo de Israel após o exílio de Babilónia. São dois livros, Esdras e Neemias, que, embora não estejam na ordem cronológica das nossas Bíblias, eles estão, portanto, nessa fase
do retorno do exílio de Babilónia, portanto, por volta mais ou menos do século V antes de Cristo. E Neemias diz-nos que ele tinha o hábito de ver se agora os exilados estavam a viver de acordo com todos os princípios que a Bíblia tinha, para que eles não incorressem novamente no desagrado de Deus e criassem as condições de um novo exílio. E por isso ele constata que no dia de sábado, de repente havia pessoas que estavam a fazer comércio dentro da cidade de Jerusalém. Ora, isso era errado, porque o mandamento dizia que nesse dia não se devia trabalhar, não se devia fazer qualquer tipo de atividade comercial, inclusive, e portanto Neemias vai colocar os pontos nos is, como se costuma dizer. E ele diz isso no capítulo 13 e no versículo 19, e ele diz assim: sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, portanto, já sombra antes do sábado, significa que o sol está a declinar. Ordenando eu, as portas se fecharam e mandei que não as abrissem, até passado o sábado. E pus às portas alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. E o resultado é dado no versículo logo a seguir. Portanto, em Isaías, no capítulo 13 e no versículo 20, confirma que a palavra tarde deverá ser lida nesse sentido de pôr do sol, ou seja, estamos já ao cair da noite. E diz Neemias, capítulo 13, versículo 20, então os negociantes e os vendedores de toda a espécie de mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Ou seja, o Neemias manda fechar as portas ao pôr do sol de sexta-feira, início de sábado, as portas da cidade fecham-se, coloca guardas para que ninguém procura entrar de alguma maneira, e as pessoas que estavam habituadas a fazer esse comércio no sábado pernoitaram e ficaram ali o dia todo de sábado fora da cidade de Jerusalém. E portanto, isto mostra como o pôr do sol marcava a mudança de um dia para o outro. E Neemias é muito claro, ele diz-nos, portanto, que nessa sexta-feira, que mais tarde nós iremos ver, os evangelhos chamam o dia da preparação, é o dia em que todo o israelita, todo o judeu procurava, preparar-se para acolher o dia de sábado, o descanso sabático. O outro exemplo que eu gostaria de trazer para mostrar justamente que o pôr do sol marca o início o fim de um dia e o início do outro é dos Evangelhos. E nos Evangelhos diz-nos no capítulo 4 de Lucas que Jesus realizou alguns milagres no sábado. Jesus não realizava normalmente milagres no sábado. Ele realizava alguns milagres para mostrar às pessoas que o sábado também tinha uma dimensão redentora. E é curioso perceber que nem todas as pessoas que Jesus curou eram urgentes. Principalmente o homem que em Lucas, no capítulo 4, está mencionado, tinha uma mão paralítica. Ele podia ficar com a mão paralítica mais 24 horas, pensamos nós, não lhe faria diferença nenhuma. Muitas instituições tinham anos, não é? Portanto, exatamente. A vida inteira. Ele já estava assim. Mas Jesus coloca-se do ponto de vista daquele homem. Ele já estava assim, mas se o pudessem libertar umas horas antes, seria melhor para ele. E, portanto, Jesus curou esse homem. E isso levou a uma troca de impressões com os fariseus, os líderes religiosos, mas Jesus demonstrou que isso tinha sido para libertar esse homem. Agora, o que é interessante, e por isso é que eu quero chamar a atenção, é o capítulo 4, versículo 40 de Lucas, que nos diz, ao pôr do sol, portanto, estamos num dia de sábado, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos e várias doenças lhes traziam e, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. O pôr do sol era o fim do sábado. Portanto, Jesus normalmente, finalizado o sábado, iniciava-se para ele uma nova semana. E, como era normal nele, ele aí curava toda a gente que lhe aparecia. Mas ao sábado ele não curava toda a gente que lhe aparecia. E é bom
porque este pôr do sol mostra-nos algo de importante e nós podemos já colocar no nosso ecrã. A nossa primeira conclusão de hoje é que o pôr do sol indicava a conclusão de um dia e o início de um outro dia. E olhando agora para esta passagem que nos é colocada de Mateus no capítulo 28 e no versículo 1, nós temos aí, pode ser duas coisas. Pode ser às vezes um problema de interpretação do texto, sem dúvida. Pode ser também, por vezes, um problema de tradução. Porque às vezes as traduções não nos deixam muito confortáveis nem muito claros a saber se realmente foi logo ao pôr do sol de sábado que as mulheres foram ao sepulcro, isto é, ou já à noite, ou se passou umas horas, é verdade, elas já estavam no primeiro dia da semana, mas foram já quando o sol estava de novo a nascer. E nós vamos ver algumas traduções que nos mostram que às vezes o texto pode ser mais claro, pode se tornar mais clarificado, ou mais obscuro. A tradução com que nós iniciámos do capítulo 28 e versículo 1, que era a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, parece deixar entender que foi no final do sábado, portanto depois logo do pôr do sol, que as mulheres foram ao sepulcro. Daí a dúvida do nosso ouvinte, provavelmente. Exatamente, do Sr. Manuel Almeida. Agora, se nós lermos, por exemplo, a tradução da Bíblia de Jerusalém, e nós vamos colocá-la no ecrã, e diz-nos assim: após o sábado, portanto, há uma conclusão, ao raiar do primeiro dia da semana. Raiar do primeiro dia da semana, ou seja, quando o sol começa a nascer. Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. Podemos também ver, por exemplo, a tradução da Nova Almeida atualizada. Ok, que é o próximo texto que teremos, exatamente. É passado o sábado, um corte, no começo do primeiro dia da semana. Aqui poderia haver ainda uma dúvida. Então, é passado o sábado. É verdade, passado o sábado já se começa o primeiro dia da semana. Mas também poderemos ver que o começo poderia querer dizer à mesma o despontar do primeiro dia da semana. E há outras traduções, nós temos a King James, que vai também neste sentido, tendo passado o sábado ao raiar do primeiro dia da semana. Importante, portanto, ao raiar já nos dá a sensação de luz. E a nova versão internacional, que também nos diz, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Agora, o que é importante sinalizar é isto. As traduções estão aqui, nós já voltaremos a falar delas, mas sempre que nós estamos nos evangelhos sinóticos, é importante ver como é que os restantes evangelhos abordam a questão, o que é que eles nos dizem que nos possa ajudar a clarificar o problema. Muito bem. Obrigado pela resposta a esta primeira pergunta. Eu tenho a certeza que o nosso ouvinte ficou esclarecido, eu tenho a certeza que ele estará a assistir a este programa e espero que a resposta tenha sido dada e o esclarecimento tenha sido dado a esta primeira pergunta. Neste programa nós temos sempre uma oferta para si e eu tenho a certeza que vai ser uma oferta que será do seu agrado. É o guia de estudo da Bíblia, intitulado Evidências, e muito provavelmente já conhece o seu autor. Este é um manual de estudo escrito pelo Dr. Rodrigo Silva, e que está organizado em 14 lições. Cada lição dá resposta a uma pergunta de fundo e que lança o tema que vai ser estudado. Perguntas como: podemos crer na Bíblia? Ou então, afinal Deus existe? Ou então, por que sofremos? São apenas alguns exemplos das perguntas para as quais vai poder encontrar também uma resposta. Para receber gratuitamente este guia de estudo de evidências, envie-nos agora mesmo uma mensagem para o número que já conhece, 933 939291, e nós teremos todo o gosto em oferecer-lhe um exemplar igual ao que tenho aqui nas minhas mãos. Chegou agora o momento para uma breve pausa no nosso programa. Fique connosco para a segunda parte do Fórum Bíblico, já a seguir a um curto intervalo. TV Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da Esperança. Regressamos para a segunda parte do programa Fórum Bíblico. Obrigado por continuar na nossa companhia. Hoje nós estamos a responder a perguntas relacionadas com a compreensão da passagem bíblica de Mateus, capítulo 28, versículo 1, para perceber qual foi o dia em que as mulheres visitaram o túmulo de Jesus de acordo com o relato bíblico. Continuo, por isso, na nossa companhia, para conhecer a próxima pergunta e a resposta do teólogo Artur Machado. A próxima pergunta que nós temos para lhe colocar
É uma pergunta muito pertinente, até porque, considerando que quando nós estudamos uma passagem de um dos evangelhos, é muito importante estudar também e ler o que é que os outros evangelhos dizem a respeito desse mesmo acontecimento. E por isso a segunda pergunta e última que temos no nosso programa é exatamente esta. O que é que nos dizem as passagens dos restantes evangelhos que tratam deste assunto? Ora bem, nós vamos ver que o que os evangelhos nos dizem ajudam a clarificar. Logo começando, por exemplo, com o evangelho de João. O evangelho de João assinala que Maria Madalena foi ao sepulcro no primeiro dia da semana. E é uma expressão que na Bíblia significa literalmente domingo e diz que foi de madrugada. E logo já estamos a perceber que, passado o sábado, deixou-se passar umas horas, é verdade que já se estava no dia de domingo, mas foi de madrugada. O Evangelho de Lucas confirma, no capítulo 24 e no versículo 1, que as mulheres foram ao sepulcro no primeiro dia da semana, muito de madrugada. Portanto, ainda estava aquele lusco-fusco, como nós costumamos dizer. Se houver aqui pessoas que nos estejam a ver ou a ouvir e que aceitem o final do Evangelho de Marcos, nem todos aceitam o final do Evangelho de Marcos, mas o final do Evangelho de Marcos, no capítulo 16 e no versículo 1 e 2, diz o seguinte: passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. É uma evidência que não podemos deixar passar. Ou seja, depois do sábado, ao pôr do sol, elas foram comprar aromas. E diz depois, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E, portanto, os evangelhos assinalam-nos aqui coisas interessantes. As mulheres que não tinham podido no dia da crucifixão, porque foi a uma sexta-feira, já quase ao pôr do sol. Foi por isso que as pernas dos ladrões foram partidas para apressar a morte. Jesus já estava morto. Não houve tempo para as mulheres de preparar os ungüentos. E os três evangelhos assinalam que no sábado elas repousaram conforme o mandamento. Jesus é colocado no sepulcro de José de Arimateia. Nicodemos, que também é um homem muito rico, juntamente com José de Arimateia, compraram uma imensa quantidade de ungüentos e perfumes que colocaram no sepulcro. Mas estas mulheres, que não tinham a capacidade financeira de Nicodemos nem de José de Arimateia, queriam de alguma forma preparar um corpo, porque era assim que se fazia naquele tempo, para haver um funeral digno, para haver um sepultamento condigno, preparar o corpo dando perfumes. Como elas não tinham podido comprá-los na sexta-feira à noite, foram comprá-los, portanto, no sábado à noite. E os evangelhos sinóticos assinalam isso utilizando palavras diferentes, mas com significado de conteúdo idêntico. E nós vamos ver esse significado. Os evangelhos, portanto, dizem muito claramente: saíram de casa em Jerusalém ainda muito escuro. A expressão grega é skotias etiouses, que literalmente significa ainda existir de escuridão. Portanto, naquela madrugada, ainda não está muito claro. Ainda é de noite, mas já se nota ali uma luminosidade em que o dia vai justamente aparecer. Embora a expressão aparece mesmo, é a expressão grega proi, que significa o alvorecer. Estamos, portanto, no alvorecer desse dia. É verdade que algumas traduções do Evangelho de Mateus traduzem o capítulo 28, versículo 1, seguindo aquilo que a Vulgata diz. E o que é que a Vulgata diz? Vamos colocar o que é que a Vulgata diz. A Vulgata tem esta expressão vesperem autem sabbati, que significa, ou que se pode traduzir, na noite de sábado. E daí que algumas traduções não deixem esse espaço de manobra entre todos os sinóticos para haver uma concordância que ajuda a compreender melhor o texto e dizem terminado o sábado no primeiro dia da semana. E realmente a pessoa pode ficar com a dúvida. Se foi logo imediatamente a seguir. Se foi logo a seguir. Se foi na noite de sábado, se foi realmente umas horas mais tarde, quando já estava a clarear, poderemos dizer assim, o dia. A expressão grega que está ali em Mateus 28, 1, é obsedem sabbatom, que significa claramente e após o sábado. E é interessante porque a palavra sábado está no plural, no texto de Mateus, nas duas circunstâncias.
logo no início do versículo, ela significa o sábado com todos os seus momentos religiosos, portanto, com todas as suas horas de adoração. E quando diz obsede sabaton, portanto, após esse momento sagrado do sábado, desaparecido o descanso religioso do sábado, as mulheres saíram. Nem todos os evangelhos, só Marcos é que diz para o que é que elas saíram. Elas saíram para ir buscar os ungüentos que não tinham conseguido comprar a tempo na sexta-feira, para continuar a sua preparação, a prepará-los para depois então irem ungir o corpo de Jesus. E, novamente, os evangelhos depois vão referir o dia da ressurreição, Ekton Sabaton, portanto, o primeiro dia depois do sábado, mostrando que esse alvorecer já é depois do sábado. Aliás, o anjo que lhes sai ao encontro, nos evangelhos sinóticos, já estamos no momento do alvorecer. E o próprio Jesus, nessa madrugada do primeiro dia da semana, nessa manhã do primeiro dia da semana, depois dos anjos lhes dizerem que ele não está aqui, já ressuscitou. O próprio Jesus diz, o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, que vai-lhes sair ao encontro e vai-lhes dizendo a mesma coisa. É interessante que Mateus dá um outro sinal muito importante. É nos versículos 11 a 15. Nos versículos 11 a 15, no momento exato em que as mulheres estão com o anjo a dizer-lhes, já não está aqui, ressuscitou, vão dizendo aos seus discípulos que ele vai adiante deles para a Galileia. A guarda romana que estava postada no sepulcro para impedir que houvesse algum roubo do corpo de Jesus Cristo, a guarda romana que desmaiou quando o anjo aparece, entra em Jerusalém, vão diretos aos sacerdotes e vão contar aos sacerdotes o que aconteceu. E isso é interessante porque eles entram de manhã e vão contar aos sacerdotes, apareceu um anjo, nós não conseguimos suportar a presença dele, Jesus ressuscitou. E é a partir daí, nessa manhã, já do primeiro dia da semana, que os sacerdotes colocam em marcha a famosa fake news daquele tempo, que dizia que vocês vão dizer nós vamos subornar-vos e vocês vão dizer que os discípulos apareceram enquanto vocês dormiam, o que para um soldado romano podia equivaler à morte, porque um soldado que dormisse no seu posto poderia... Era negligente, portanto podia equivaler à morte, mas foi um risco. E por isso o domingo é chamado o primeiro dia da semana. Ele aparece nesse texto grego no plural, porque ele é o dia que é de referência em cada semana, é o sábado. Por isso é o primeiro dia depois do sábado. Nós poderíamos dizer a segunda-feira é o segundo dia depois do sábado. A terça-feira é o terceiro dia depois do sábado, assim sucessivamente, até chegarmos à sexta-feira, que os evangelhos dizem sem qualquer ponta de dúvida, é o dia da preparação. E, portanto, o sábado é realmente o ponto de referência, mas não significa que Jesus tenha ressuscitado no sábado à noite. Significa que ele ressuscita no primeiro dia da semana, de manhã, de madrugada, ao raiar do dia, quando as mulheres se dirigem justamente para o sepulcro. Infelizmente, nem todas as traduções muitas vezes se harmonizam com a perspectiva que todos os evangelhos sinóticos nos dão, mas não há de qualquer dúvida que quando fazemos a referência à passagem pelos 4 evangelhos sinóticos, clarificamos as nossas ideias e percebemos que Jesus repousou todo o sábado no túmulo e ele ressuscita na madrugada, ao raiar do dia, do primeiro dia da semana, o primeiro depois do sábado. Espero ter ajudado a clarificar a pergunta que o Sr. Manuel Almeida nos colocou. Muito obrigado, Artur. Eu tenho a certeza que ele ficou esclarecido e tenho a certeza que em casa, se também tinha alguma dúvida deste texto, certamente que agora o compreende melhor com a explicação que nos foi dada pelo teólogo Artur Machado. Gostaria, e porque nos estamos a chegar ao fim, de lhe apresentar novamente o Guia de Estudo da Bíblia Evidências, que nós temos neste programa para lhe oferecer. Neste belíssimo material, o Dr. Rodrigo Silva convida-o a embarcar numa jornada de investigação e reflexão fundamentada também nas evidências históricas e bíblicas que estão disponíveis. No programa de hoje nós falamos
sobre a visita das mulheres ao túmulo de Jesus, que estava vazio, pois Jesus já tinha ressuscitado. E este é um tema central da fé cristã, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Neste guia, em particular, esse tema é aprofundado na lição número 6, com uma pergunta essencial que serve de mote ao tema: ressurreição de Cristo, mito ou realidade? Ao explorar esta lição, neste guia de estudo, encontrará certamente argumentos sólidos e reflexões enriquecedoras que o ajudarão a compreender por que razão tantos acreditam que a ressurreição de Jesus é um facto histórico. Já sabe, o Guia de Estudo da Bíblia e Evidências é totalmente gratuito e para pedir o seu, basta enviar uma mensagem para o número 933 93 92 91. Anote bem o nosso número, porque ficamos à espera, a partir deste momento, da sua mensagem para receber em sua casa este guia de estudo. Uma vez mais, deixo-lhe o convite para participar aqui no Fórum Bíblico, através do envio das suas perguntas que pode enviar para o nosso e-mail, já sabe, programas@novotempo.pt, ou então, se preferir, de forma mais rápida, por mensagem para o número, que eu tenho a certeza que já anotou, 933 93 92 91. Se nos está a ver no canal 186 da Mel ou então no YouTube da Novo Tempo, continue por aqui e assista à restante programação deste canal. Se porventura nos está a ouvir na rádio, continue sintonizado na frequência 91.2 e continue também na companhia da emissão da RCS. O programa de hoje termina aqui, mas voltamos a abrir o Fórum Bíblico já na próxima semana, porque não queremos deixar sem resposta as perguntas que nos enviar. O encontro fica então assim marcado. Nós esperamos por si. Até lá, fique bem.